How many more years will we see you play? I don't know. I don't have the answer to that. Ant-Man, Batman, Superman, Lakers in 5. O seu filhinho veio pensando que me fazer medo. Não, Roque, você! Eu também de você! E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Olha, você é um ancião. Arreia, que você Você não é um ouve! ancião. Você é ancião, você é um popa! Se vocês acharam que pelo fato de ter apenas 2 jogos numa noite de playoff não ia ter o arreia, você se enganou. Porque na noite de ontem tivemos um arreia e um arreia um pouco mais pegado, né? Envolvendo Alfred Sengun, Pat Spencer e Tracy Jackson Davis. Cara, que doideira. 2 jogos, Houston Rockets e Golden State Warriors, Lakers e Wolves. 2 séries que estavam 3-1, 2 times desesperados para se manterem vivos nos playoffs. E eu venho trazer aqui o meu ponto de vista sobre cada um dos jogos. Se você é fã de NBA e gosta de um canal com opiniões duvidosas, você está no lugar certo. Se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, que já vai estar me ajudando muito, ou faz isso no final do vídeo se você gostar do conteúdo. E se você for um trash talker raiz, já vai deixar aquele like, porque sabe que esse vídeo foi feito pra você. Agora, sem mais delongas, bora começar já pelo jogo do Golden State Warriors contra Houston Rockets. Um jogo bem interessante, que a parte que eu já comecei achando legal é que tinha Vernon Maxwell e Hakeem Olajuwon na torcida. Eles foram lá para ver o Houston Rockets tentar se salvar dentro de casa, né? Tentar estender a série, já que o Golden State tinha aberto 3-1. E eles viram isso. Porque se a gente olhar apenas o placar final, 131-116, essa sapecada foi realmente o que resume o jogo. Um time só tava jogando de forma assim pra ganhar, o outro, eu não sei se foi proposital, mas só que o primeiro quarto do Golden State Warriors já disse muito pra mim, mano. Os caras perderam por 40-24. De todos os 5 titulares do Golden State Warriors, Buddy Hield, Jimmy Butler, Draymond Green, Podziemski e Stephen Curry, o único que fez mais de 10 pontos foi o Stephen Curry. Buddy Hield ficou zerado pra 3 pontos, que praticamente é a especialidade dele. Jimmy Butler também saiu zerado pra 3. O cara que melhor arremessou pra 3 na partida inteira, você acreditando ou não, foi o nosso mano Gui Santos, que converteu 2 bolas pra 3 de 4 tentativas, junto com o Podziemski, que eles foram os caras que terminaram 50% convertendo mais de uma bola. E o Steve Kerr tava revezando bem os titulares e os reservas, eu acho que na tentativa de dar um gás um pouco maior pros jogadores quando chegasse no final da partida, porque no jogo anterior já foi muito desgastante, com todos os titulares jogando muito tempo, mais de 40 e poucos minutos pro Stephen Curry, uma vitória apertada, pô, todo aquele monte de treta, um monte de empurra-empurra, um monte de jogo físico, né, dos dois lados. Então acho que ele tentou rotacionar um pouco mais os jogadores porque tava todo mundo meio churriado ainda do jogo anterior, cara. E acabou que essa tirada do pé do acelerador pode ter sido proposital pra terminar a série em casa? Pode. Eu desacredito, porque quanto antes você eliminar a série, melhor. Quanto antes você estiver descansando pro próximo round, melhor. Mas eu já vi algumas teorias a respeito disso. Eu só acho que foi uma partida ruim, que os jogadores não estavam 100% e foi optado pelo Steve Kerr descansar os caras pra vir 100% no próximo jogo do que ficar forçando uma lesão, tá ligado? Acabar tendo problemas muito maiores, né? Chegou a 5 minutos e 50 do terceiro quarto, já todo mundo dos titulares saiu, 5 titulares, entrou já o garbage time, assim, a segunda unidade misturado com os jogadores da terceira unidade do time, e estava 93-54, o jogo chegou a estar 30 pontos mais pro Houston Rockets. Então parece que foi o jogo de um time só. O Houston Rockets jogou muito bem mesmo. Dillon Brooks fez 24 pontos. Amen Thompson, que alguém falou no último vídeo que eu comentei que o Amen Thompson tá tendo uma série muito boa, que ele tá crescendo, que ele tá começando a ficar confortável, que ele fez um jogo muito bom na outra partida com 17 pontos e nesse ele fez ainda melhor. Quero ver o hater do Amen Thompson aí aparecer, porque ele até bola pra 3 ele matou. Terminou 66% de quadra. O maluco fez 25 pontos, 3 blocos, 5 roubos de bola. Olha a defesa desse cara. Pois é, 3 assistências, 6 rebotes, mano. Mano, gigante, mano. O Amen Thompson, ele é o futuro desse time. Vou repetir, ele é muito bom jogador, velho. Alfred Sengun, 15 pontos, 9 assistências, 9 rebotes, 2 blocos, 2 roubos de bola. Também muito bem em todo canto da quadra, o Baby Jokic, mano. Jalen Green, mais uma partida pífia dele, 11 pontos. Tá muito acuadinho e por causa disso que o Rockets vai acabar sendo eliminado e vai procurar um outro pontuador melhor pra próxima temporada. Fred VanVleet tá sendo esse cara, né? Tirou o posto do Jalen Green, mais uma partida que ele veio pra mais de 20 pontos, matando 4 bolas pra 3. E a segunda unidade ainda tivemos uma boa partida de Tyrese Eason e Aaron Holiday, que terminaram com 9 pontos, mano. E o Jabari Smith Jr., que também é o sumidinho, né? O cara que ficou bolado por não ser a primeira pick do draft, fez 7 pontos nessa partida. Muito bacana ver essa reação do Houston Rockets. Agora eles vão jogar lá dentro da casa do Golden State, onde é um pouco mais complicado de
ganhar, né? Os caras têm uma torcida bem barulhenta. Outra coisa que eu gostaria de fazer observação é que o time do Golden State conseguiu chegar muito mais perto na partida, conseguiu jogar, podemos dizer assim, mais de igual para igual com o Houston Rockets, quando os titulares foram pro banco. O terceiro quarto, depois que entrou os reservas, eles empataram e ainda conseguiram ganhar o último quarto por 36-24. Se não fosse aquela treta que expulsou o Pat Spencer, que ele deu uma cabeçada, nossa, parece até bizarro, mano. O Pat Spencer, mano, eu gostaria de comentar aqui que ele tem 28 anos, é a segunda temporada dele de NBA, ele não é a primeira vez que ele tá sendo jogador profissional, já passou pela D-League, já passou por outras ligas europeias, e quando ele chega sendo um sophomore de 28 anos, se espera que ele tenha um pouquinho mais de juízo na cabeça, né? O cara vai me dar uma cabeçada no Alperen Sengun, mano, numa partida que já tava perdida por 30 pontos de vantagem, mano. Aí vai lá o Trayce Jackson-Davis, pelo menos defendeu o amiguinho dando empurrão no Alperen Sengun, então pelo menos o time tá unido, tá ligado? E foi visível que o Draymond Green ficou orgulhoso do cria também. Mas, velho, que loucura que foi essa partida de ontem do Houston Rockets contra o Golden State. Agora teremos jogo 6. Eu espero que temos um jogo 7 também, porque eu tô gostando bastante de ver Houston contra Warriors. E agora vamos para o jogo mais polêmico da noite. É o que eu mais tenho anotações, pra ser sincero, tá? Porque o jogo do Warriors, depois que abriu 30 pontos, eu perdi um pouco o interesse de assistir. Eu fiquei assistindo assim naquele modo preguiçoso, sabe? Sem fazer nenhuma anotação. Só fiquei mais assim, quando aconteceu a treta. Aqui eu sou sincero com vocês, meus queridos. Vamos lá. O Lakers já começou perdendo e ficou perdendo até o terceiro quarto. Chegou a estar 14 pontos atrás. Saiu das mãos do Dorian Finney-Smith a 2 minutos e 30 para acabar o terceiro quarto, que o Lakers assumiu a primeira liderança por 1 ponto, numa bolinha para 3. E a 6 minutos do final do jogo, o mesmo Dorian Finney-Smith foi ejetado. 1 minuto depois, 1 minuto e meio depois, o Jaden McDaniels foi ejetado, que estava sendo um dos melhores defensores do Luka. O Julius Randle estava irreconhecível. Eu não sei o que vocês fizeram com esse rapaz, mas ele não é o mesmo que vestia azul e laranja. LeBron James teve mais um jogo na qual o último quarto dele foi tenebroso e ele converteu apenas um arremesso de 6 tentativas. Depois de muito bater cabeça, a 3 minutos do fim, eles ainda conseguiram cortar a diferença para 2 pontos, mas nos momentos finais do jogo, eu vi Gabe Vincent tijolando uma bola a 42 segundos do fim, antes do Lakers entregar a toalha. Cara, muita coisa pra falar sobre esse jogo. Primeiro, o Luka precisa perder peso, tá? Eu acho que isso é uma preocupação do Dallas Mavericks, que depois que o cara foi trocado, só se falou disso. Ele precisa passar por um tratamento intensivo nas costas, nos joelhos. Inclusive, vou trazer um vídeo falando sobre aquele joelho dele que sangra direto. Vocês vão entender um pouco mais comigo o que tá acontecendo. Ele precisa emagrecer, mano. Por mais que ele seja uma super estrela, a troca que veio pra dar uma nova cara pro Lakers, eu acho que eu entrei muito no hype da torcida que ficou criando expectativa no final da temporada, quando eles conseguiram ajustar o elenco pra poder performar bem e se classificar como terceiro colocado pros playoffs. Mas, quando tem uma troca da magnitude que foi o Luka Doncic, você altera a estrutura inteira do time, como eles atacam, como eles defendem. Ainda mais uma super estrela como o Luka, que o ataque precisa estar na mão dele, ele precisa ou encontrar os companheiros, ou ele tá uma daquelas noites de 40 pontos, e a defesa precisa servi-lo, precisa trocar, dobrar, rotacionar numa velocidade muito maior do que quando está sem ele em quadra, porque o Luka, ele é um leque defensivo, e muitas vezes ele não gosta de defender, ele não quer defender, ele não se esforça para defender, mas nas raras oportunidades em que ele se esforça para defender, ele faz até que um trabalho ok. Então, dito tudo isso, a chegada de um Luka muda tanto um time que era bem inviável deles chegarem numa final de conferência nesse primeiro ano. Eu acho que eu entrei junto com o hype da torcida do Lakers, tá ligado? O LeBron não pode ser um jogador que fique 2 partidas sem pontuar no último quarto. O Austin Reeves não pode ser um cara que na temporada regular faz 20 pontos de média, com 40% para 3, 39 na real, e chega nos playoffs 16,2 pontos com 32% para 3 pontos. Esse cara era para ser a terceira melhor opção do time do Lakers, que ele não foi. O Lakers foi humilhado. Pausa nessa frase. Qual é o nome que, se você não assistiu o jogo, qual é o nome que você acha que viria logo em seguida dessa sentença? Anthony Edwards? Julius Randle? Quem sabe um Jaden McDaniels? Não. Foi humilhado pelo Rudy Gobert. Olha a reação do Shaquille O'Neal, ele tendo que falar que o Rudy Gobert foi dominante contra o Lakers. Ever thought I would say these words that are about to come out my mouth, but Rudy Gobert is dominating. O Rudy Gobert terminou com 27 pontos, 24 rebotes, sendo 9 ofensivos, 2 tocos, 0 turnovers, 12 de 15 de quadra, 50% de lance livre, 3 de 6. Jogou 38 minutos e foi o melhor jogo da carreira dele. Primeiro que a defesa do Lakers era lenta demais pra rotacionar, pra alguém cobrir e evitar que a bola chegasse no Rudy Gobert. Ou então, quando saiu um arremesso do Timberwolves, era lento demais pra poder tirar o Rudy Gobert de dentro do aro no box.
pra poder evitar que ele pegasse o rebote ofensivo. Eu fiquei surpreso que ele só pegou 9. Eu achei que ele tinha pegado uns 14 rebote ofensivo, porque era bola no garrafão do Lakers. Era quase uma certeza que eles não iam pegar o rebote. O Lakers terminou pegando 37 rebotes na partida. O Wolves pegou 54, velho. O ataque do Lakers estava estagnado naquele mesmo esquema de vamos jogar na isolation, deixa o Luka resolver, ou se não der certo, a gente força uma bola pra 3. Inclusive, foi bem em determinados pontos, só que dessa vez o Luka jogou melhor passando a bola, terminou com 9 assistências, 28 pontos. Dorian Finney-Smith, que era o cara que tava fazendo de center, estourou de falta, como eu falei pra vocês, e a brilhante ideia do J.J. Redick foi colocar Max Kleber por 4 minutos e 50, um cara que não jogou no Lakers desde que aconteceu a troca, ao invés de tentar o Jackson Hayes pra ver se ele consegue pegar uns rebotes do Rudy Gobert. Então, o J.J. Redick acreditou tanto no elenco que ele escalou no small ball e foi tão fiel com ele até o final que, principalmente no momento em que o time virou por um ponto ali, ele achou que é isso, não vamos mais mudar até o final do jogo. Na segunda metade, todos os titulares jogaram os 24 minutos até que o Dorian Finney-Smith estourou, senão ele teria jogado até o final também. Que eu acho que ele ficou cego para o que estava acontecendo na partida. Não, o Rudy Gobert fez mais 10 pontos seguidos no nosso garrafão. O time do Minnesota Timberwolves não consegue converter uma bola para 3, terminaram 7 convertidas de 3 pontos de 47 tentativas, 14%, mas ainda assim, eu acho que o problema é que a gente tá atacando errado. Tá, legal, tava atacando errado, não tava matando bola pra 3 sozinho, tava errando bola que não podia errar, como o Luka errou uma bandeja no final da partida, que ficou reclamando quando o jogo tava close, ele precisava ter feito aquela bandeja, tá? Erraram. Só que a parada é que se você não defende direito, independente do ataque que você tenha, não vai adiantar, cara. O time do Wolves fez 21 pontos de fora do arco, fez 82 dentro do garrafão ou ali perto da meia distância do Lakers, cara. 82, cara. Isso, mano, é ridículo, cara. Anthony Edwards teve uma partida bem abaixo, quase terminou com um triplo-duplo, mas bem abaixo. Pô, 15 pontos, 8 assistências, 11 rebotes, foi stats legal, mas só que terminou 0 de 11 para 3 pontos. E sabe por que ele continuava chutando? Porque o Rudy Gobert tava lá embaixo pegando rebote e cravando a segunda chance, pô. Julius Randle foi o melhor último quarto da carreira dele. Dos 23 pontos, ele fez 11 no último quarto, mano. Terminou com 23. Nick Alexander-Walker fez 10 pontos, Donte DiVincenzo fez 9, mas o Rudy Gobert foi o cara que ganhou a partida, velho. Donte DiVincenzo, inclusive, deu um chega pra lá que eu achei que tinha quebrado o joelho do LeBron, porque o LeBron ficou no chão durante muito tempo. Ele também deu aquela remada que fez o Luka Doncic sentir as costas. Então, mano, muitos pontos negativos para o time do Lakers, muitos pontos positivos para o time do Wolves. Os caras tiveram muito mais perna, chegaram muito mais preparados. A 3 minutinhos do fim ali dava pra ver que o time do Lakers tava exausto. Os caras estavam se arrastando em quadra. E adivinhem a coisa mais bizarra, que depois que acabou o jogo eu fiquei ainda quase 40 minutos acordado pra ouvir aquele velho falar. Algumas das perguntas interessantes. Perguntaram sobre o Bronny. Ele falou que ele sabe, e ainda deu uma risadinha, que o Bronny tá tendo essas oportunidades é muito por causa dele. A questão do garrafão. Ele falou que não vai comentar a respeito disso. Ele só coloca o uniforme e entra na quadra pra jogar, porque o último cara que ficou reclamando do garrafão que precisava chamar um pivô acabou sendo trocado, que foi o Anthony Davis. E ele falou também sobre a fatídica pergunta: por quanto tempo mais teremos LeBron James? E ele começou o LGM mais uma vez pra forçar o Lakers a efetuar trocas. Ele falou: How many more years will we see you play? I don't know. I don't have the answer to that. Eu não sei ainda, eu tenho que conversar com a minha esposa, conversar com a minha família, eu não sei, eu realmente não sei por quanto tempo eu estarei ainda jogando basquetebol. Então, mudanças vão vir pro Lakers. Ficou claro que apenas um time de 2 jogadores talentosos e, digamos assim, 3 jogadores da equipe de apoio, que você pode contar ali com um pouquinho mais, sabe, em degraus diferentes, tipo Austin Reeves, terceira opção, Rui quarta e Dorian Finney-Smith a quinta opção, sem um banco de reservas, sem um garrafão forte. Na NBA de hoje em dia não é mais o suficiente. Então o Lakers vai precisar de muitas mudanças. Agora, ao invés de ficar falando apenas o que tá de errado com o Lakers, a gente também precisa elogiar o que tá de certo com o Wolves. Anthony Edwards está sendo um começo de carreira na pós-temporada dele genial. O cara já derrotou Nikola Jokic, já derrotou Luka Doncic e LeBron James, já chegou numa final de conferência e agora provavelmente vai ter a oportunidade de derrotar Stephen Curry nas semifinais de conferência desse ano. Então, se ele tá querendo mesmo marcar o nome dele assim pra história, ele precisa fazer exatamente o que ele tá fazendo, mano. Então, eu não me surpreenderia se chegasse o Wolves mais uma vez na final de conferência do jeito que eles estão hoje. Eu não acreditava muito bem no Wolves no resultado pós-troca. Porque na hora que aconteceu a troca, eu falei, cara, essa troca vai ser interessante por causa do DiVincenzo, do Julius Randle, vai entregar 2 peças ao invés de uma. O DiVincenzo é um bom armador, ele é bom defendendo o perímetro. O Julius Randle, eu não gosto muito do encaixe dele pra esse time porque vai dar menos espaçamento na quadra, mas só que ele também já jogou com o Mitchell Robinson, que era um pivôzão no estilo do Rudy Gobert. E a primeira coisa que eu me lembro, assim, quando eu paro
pra pensar no Wolves pós-troca foi o Rudy Gobert tomando um 3 segundos de dentro do garrafão, porque ele ficou puto porque o Julius Randle não passou a bola pra ele. Então ali eu falei, eu acho que esse time não vai dar tão certo assim não, velho. Eles vão trocar o Julius Randle, paizão. Acabou que tá dando certo, muito forte defensivamente. Os defensores de perímetro, Mike Conley, Don DiVincenzo, Jaden McDaniels, Anthony Edwards, Nick Alexander-Walker, até mesmo Nas Reed, foram efetivos contra todos os jogadores do Lakers. Até mesmo quando o Luka foi muito bem nas partidas, o LeBron foi muito bem nas partidas, o aproveitamento deles não foi tão bem assim, porque a defesa do Wolves tá muito ligada, tá muito esperta, rotacionando muito bem. Então é isso, rapaziada. Ant-Man, Batman, Superman. Wolves in 5, velho. O que você achou do jogo de ontem, mano? Dos jogos de ontem? Deixa aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante pra esse canal, meus queridos. E agora vamos para aquele momento, né? Um momento dos Super Tanks, já que tivemos um Super Tanks gringo, velho. Gringo. Meu mano Cerberus mandou $5. Tá podendo, hein, padrinho? Porra, em doleta? Fala, Guibeira. Fala, meu mano. Curto demais seus vídeos. Muito obrigado. Assisto desde o começo. Caraca, você tá desde o começo do canal. E você ainda me atura falando asneira aí, velho. Moro em Cleveland. Nossa, coisa linda, hein? Dá pra assistir o joguinho agora, hein? Semifinalzinho de conferência, não? Tô doido pra ir ver o jogo da próxima rodada. Tem que ir, tem que ir. Tamo junto, irmão. Sucesso total. Sucesso pra tu também. Obrigado, Cerberus, de coração, pelo apoio. Pô, 5 doleta fortalece demais a firma. Se você quiser ter a sua mensagem lida assim como meu mano Cerberus, deixa um Super Thanks aí que no próximo vídeo eu estarei lendo. Cerberus, irmão, Deus abençoe você e sua família hoje sempre. Tamo junto. Obrigado pelo apoio. Agora sim, vamos ficando por aqui, porque ainda tem jogo pra acontecer hoje. Hoje tem jogo do meu New York Knicks. Tô legal não. Já tô nervoso antes de começar. Então, se você ficou até aqui, mano, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, que amanhã estamos de volta com mais um vídeo a respeito dos playoffs. Fechou? Se quiser ajudar mais diretamente, entre pra família dos membros. E agora sim, eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima e falou. Lakers in 5. One's digging me. I live in a constant state of fear and misery. Do you miss me anymore?